saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dedicando esse culto ao Senhor em prol dos missionários. Carinhosamente nós chamamos culto de missões. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 2. Passo a ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1, 2, 3, todos juntos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. As crianças estão fazendo bonito, hein? Coisa linda. Meus queridos irmãos, pedido de oração em favor do cooperador Marcelo, oração em favor do pastor Álvaro, oração em favor da irmã Marta, oração em favor do presbítero Edson Silva, oração em favor do irmão José Barbosa, oração em favor do irmão João Vitor, oração em favor da irmã Maria Silva, oração em favor da irmã Dalvanira, oração em favor do cooperador Israel, oração em favor do diácono José Vitor, oração em favor da Quênia, oração em favor do Pedro Henrique, pela saúde de André, pela saúde de José Carlos, pela vida de Érica, que perdeu um filho, pela saúde de Arthur e família, pela vida de Gilmã e Ana Paula, Isabelle e Emanuel. Glória a Deus. Mais algum pedido de oração? O irmão Edu Corini. Vamos orar pelo irmão Edu. Deus pode fazer um grande milagre. Mais algum pedido de oração? Eu e minha casa também. O pastor Paulo estará orando conosco. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. O irmão Edu teve um acidente de moto e quebrou a tíbia. Está se recuperando lá em Sorocaba. E pior que ele não caiu da moto. Foi um verdadeiro milagre. Ele andando de moto continuou, mas ele quebrou a tíbia. Então, os irmãos orem com que Deus possa restaurar a saúde dele. Glória a Deus. Quem mais precisa de oração nesta noite? Eu e minha casa precisamos. Pai querido, nesta noite nós louvamos, adoramos, exaltamos e engrandecemos o Teu nome. Venha falar em nossos corações. Abra as portas do céu. Opera, ó Deus, milagre e maravilha. Senhor, nós queremos receber uma grande vitória, que aqui estamos cultuando, adorando, exaltando o Teu nome. Fala em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Cante, irmãs, adore ao Senhor. Brevemente, o céu irá se abrir. E Jesus voltará para buscar a sua noiva. E nós subiremos e viveremos para sempre. E cantaremos no lindo coral. Você sabe por que o inimigo persegue a igreja? Você sabe por que tem sido grande a nossa peleja? É porque o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta para receber a sentença.
podem impedir. Um bom soldado e fiel não foge a lutar. Ser vigilante, Jesus está voltando. Volta, povo, está chegando a hora. Eu e você vamos cantar naquele lindo coral. Eu e você
Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Eu quero ler Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, que diz assim: E essas palavras que ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. O departamento infantil é um dos departamentos importantíssimos da igreja, porque nós cuidamos das crianças que no futuro serão, esta igreja que está aqui formada, serão formadas por eles. E nós temos tentado fazer com que essas crianças se aproximem mais e mais do Senhor. Neste final de semana nós tivemos aqui o nosso Acampa Dentro, tudo muito simples, né, com os recursos que temos, mas graças a Deus os pais têm confiado as crianças a nós, e foi uma bênção. Cansados? Ficamos muito cansados. Era 1h30 da manhã, eles estavam acordados ainda. 7 horas da manhã, estavam acordados também. Mas é prazeroso, sabe por quê? No sábado pela manhã, nós fizemos o Consagra Kids. Foi uma consagração com as crianças. Nós acordamos as crianças, nós explicamos para eles o que era um jejum, e nós fizemos um jejum com as crianças, e logo após nós tivemos um período de oração e a palavra, um devocional com as crianças. E sabe o que foi lindo? Ver as crianças chorando na presença do Senhor. O nosso congresso esse ano vai falar sobre o Espírito Santo. Criança, um coração voltado para o avivamento. E nós começamos a entender que não adianta no dia do congresso a gente querer que as crianças busquem alguém que elas não conheçam. Então nós estamos falando para quem é o Espírito Santo. O que ele faz por você? Como que ele age na sua vida? Qual a importância de ser amigo dele? Por que sempre, né? Por que ele está sempre com você, né? Por que ele é um amigo que você, às vezes, na dificuldade, você pode clamar e ele vai te escutar? A gente tem visto muitas crianças com depressão, crianças tomando ansiolítico, mas aquelas que reconhecem o Espírito Santo como seu melhor amigo, a vida delas é diferente, irmãos. E é por isso que nesse sábado de manhã foi lindo. Algumas irmãs desceram da consagração, a irmã Sueli, aquela irmã que eu não sei o nome, e viram as crianças se alegrando na presença do Senhor. O mover de Deus ali no meio das crianças foi algo lindo. E eu creio que no congresso será melhor ainda, porque elas estão aprendendo quem é Ele. E elas vão buscar alguém que elas já sabem quem é. Agora não é um amigo desconhecido, mas é um amigo verdadeiro, que já tem se apresentado a eles. E eu convido a igreja a estar orando conosco neste propósito. Eu convido a igreja a estar intercedendo por este congresso, a interceder por cada criança que está aqui. Porque o Senhor pediu que nós falássemos às crianças no caminho, quando se levantarem, sentados à mesa, em todo o tempo. Temos vivido dias difíceis, muitas investidas aí fora de Satanás contra as nossas crianças, mas se elas entenderem quem é o Espírito Santo, irmãos, se elas entenderem o que Ele pode fazer na vida, elas não terão prazer em outro lugar, senão na casa do Senhor. Então eu peço aos irmãos, obreiros, todos aqueles que estão aqui, mesmo que você não tenha criança pequena, mesmo que você não tenha netos, mas adote essas crianças em oração, para que a gente possa ver o mover. Por que antigamente crianças eram batizadas no Espírito Santo? Por que hoje não é mais? Porque eles não conhecem, têm buscado prazeres em outros lugares, mas os nossos filhos, as nossas crianças não. Elas encontraram um abrigo na presença do Senhor, e é na presença do Senhor que elas vão gastar a vida delas, porque elas reconhecem que Jesus é o Salvador, e elas aprenderam que elas têm um amigo. Aí fora tem tanta coisa ruim acontecendo, mas aqui dentro as nossas crianças estão cobertas pelas nossas orações. Rapidamente, eu quero só mostrar isso aqui para os irmãos. Quem estava aqui terça-feira viu. Se a gente pensar numa pessoa com 90 anos, pelo ciclo da vida, ela tem muito pouco tempo de vida. Deus é o dono da vida. Ele determina se vai viver 100, 200 anos. Mas se a gente pensar no ciclo da vida comum, 90 anos a pessoa tem pouco tempo, né, para servir a Jesus, mas ele é útil na casa do Senhor. 80 anos tem um pouco de tempo a mais. 60 anos tem mais tempo de vida. O pastor ficou feliz. Irmão William, você me ajuda aqui, por favor. 40 anos, tem mais tempo. 30, mas e uma criança? Ela tem a vida inteira, irmão, para se entregar na presença do Senhor. Uma criança, ele pode fazer muito mais do que eu posso fazer, né? Eu já estou nos 40, né? Eu já fiz um pouco, mas uma criança que reconhece Jesus como Salvador hoje, ela tem a vida inteira para se derramar nos pés do Senhor. Obrigado. Hoje é um culto missionário. E criança também, o departamento infantil também é um campo missionário.
Né? Às vezes a gente pensa nas crianças de fora, mas aqui dentro essas crianças também são um campo missionário. E o coração da criança é daquele que chegar primeiro. E quem que nós vamos deixar chegar primeiro? O amigo Espírito Santo ou o nosso inimigo? É melhor que elas se apeguem ao nosso Senhor Jesus, porque elas terão prazer na casa do Senhor Jesus. Então eu peço aos irmãos, orem pelas nossas crianças. Ore por cada um de nós também, porque nós precisamos de sabedoria para lidar com perguntas que chegam, com crianças que chegam até nós. Hoje na escola dominical nós falamos sobre família. E eu encontrei uma barreira, porque a gente tem crianças do abrigo aqui próximo que frequentam. E eu falando de família para quem não tem família. Então, muitas vezes nós temos desafios também. Orem por nós, irmãos, para que o Senhor nos dê força, sabedoria, paciência e estratégias, né? Para a gente pedir dinheiro para o pastor e ele dar, abençoar o departamento infantil. E nós já estamos recebendo doação para o nosso congresso, viu, irmãos? Quem sentir no coração de nos abençoar, nós estamos à disposição dos irmãos. Ore por nós, Deus abençoe. Glória a Deus. A irmã Gisele, quando chegou perto da festa, ela diz assim: pastor, paga o hotel, pastor, dá o almoço, pastor. E o pastor não pode dizer outra coisa. Ela e a amiga dela são igualzinhas as duas. Mas, irmãos, graças a Deus por isso, que nós temos um grupo de irmãs que tem se dedicado a cuidar de criança. Temos jovens se dedicado a cuidar das crianças. Eu soube que teve umas meninas aqui que andaram fazendo uns cursos na APEC, Sarinha, Rafaele, graças a Deus. Irmãos, tem um visitante aqui que quer apresentar o seu filho. Onde está? Traz aqui, filho. Ele está indo embora para o Maranhão e quer apresentar o seu filho. Glória a Deus. Aleluia. Coloca para mim. Que é um menino grande. Eliana. Ana. Aqui está o Vinte, a Eliana apresentando o Leon. Ó que menino bonito. Olha que menino bonito. Nós vamos apresentar esse menino para Jesus hoje. Está cheiroso. Glória a Deus. Quero convidar a igreja para se ficar em pé. É pesado. Aleluia. Jesus foi apresentado no templo. E nós estamos apresentando o Leon no templo. Pai querido, aqui está Leon, Senhor, sendo apresentado a Ti, Senhor. Dai graça, dai vitória, dai saúde, faça com que ele possa crescer nos seus caminhos. Faça um grande milagre na vida dos seus pais, que possam ter a graça da sua família, que possam ter a graça de criar Leon nos melhores caminhos. Senhor, abençoa essas crianças. Essa criança em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Eu vou ler aqui, o pastor me pegou de surpresa. Eu vou ler aqui em Jó 26, a partir do versículo 10. Marcou um limite à superfície das águas, em redor até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Esse trecho fala muito sobre o poder de Deus. Ele fala tudo o que Deus faz e fala que é só, tem uma versão que fala que é só um sopro do poder dele, um sussurro. E ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso. E o que me deixa assim mais maravilhada é que a Bíblia diz lá em Jeremias 29, 13, e buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Perdão, pastor. O poder de Deus na minha vida tem sido algo maravilhoso. Às vezes eu estou morando em Uberlândia, eu estou morando sozinha lá, e às vezes eu me sinto sozinha. E é difícil, às vezes dá vontade de voltar, de desistir, de falar, não quero mais saber de física, não quero ver número, não aguento mais ver número na minha frente. E eu quero voltar, e eu estou sozinha aqui, e aí eu penso que Deus está comigo, e que se eu buscar Ele de todo o meu coração, eu vou achar. E o meu testemunho é que eu entrei, na faculdade, e eu comecei a fazer, e eu falei, nossa, eu vou reprovar em tudo. Não vai ter uma matéria que eu vou passar, e está tudo muito difícil, eu não vou conseguir. E, para honra e glória de Deus, eu consegui, eu não reprovei. E um professor meu, ele é um excelente professor, eu acho que Deus colocou esse professor na minha vida, que está me incentivando. Eu já entrei em um projeto de estudo avançado, eu sou coordenadora desse projeto de estudo avançado de física médica, e eu entrei numa iniciação científica, onde eu já vou fazer dosimetria nos hospitais no UTI neonatal. E é uma oportunidade que, assim, normalmente a gente não tem no começo do curso. Esse é um curso que tem uma taxa muito grande de adesão, os alunos já saíram um tanto, e normalmente os professores não pegam alunos do começo para fazer esse tipo de projeto, porque são projetos que duram anos. E Deus me abriu essa porta, e eu vi nisso uma forma de fazer algo muito maior e de realmente me animar. Eu estava desanimada, eu pensei, nossa, eu não vou dar conta. E quando uma pessoa viu um potencial em mim que eu mesmo não estava vendo, eu me animei. E agora eu estou fazendo esse projeto, que para mim é um presente de Deus. E é isso, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus, livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Louvado seja Deus. Eu agradeço ao nosso Deus pela rica oportunidade concedida, pastor Paulo pela confiança, aos demais pastores, aos obreiros e toda a igreja do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 5. A palavra de Deus diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são,
e tu achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, em algumas traduções, o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Louvado seja Deus. Pode tomar seus assentos, louvando, adorando, bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, culto de missões, e a gente tem como objetivo falar de missões, louvores entoados em prol de missão. A palavra principal, ela precisa ser sobre missões, e para a gente fazer missões, para a igreja avançar em missões, não basta apenas eu e você, nós, sermos crentes, não basta nós nos vestirmos como crentes, não basta apenas entrarmos na engrenagem e fazermos parte de uma igreja, de um ministério ou de algum grupo, fazer parte de alguma igreja. Ser crente não é apenas no modo de falar, no modo de vestir, no modo de se comunicar com um amigo ou com um irmão da igreja. A nossa vida, ela precisa estar 100% pautada em Cristo Jesus, para que eu e você e a igreja consiga fazer missões, consiga avançar em missões. A gente ouve-se muito falar de missões, a gente tem um culto mensal de missões, a gente sempre lembra de orar pelos missionários, a gente sempre lembra de trazer uma oferta no culto de missões, mas a igreja do Senhor, ela precisa pulsar no seu coração esta palavra bem pequena, mas que o nosso próprio Jesus Cristo comissionou a igreja para fazer. Podia mandar anjos? Podia escolher pessoas mais capacitadas? Podia, mas Ele escolheu eu e você para fazermos o ID do Senhor, para que a gente possa fazer missões. Por isso a igreja de Éfeso, ela foi advertida, e olha que a igreja de Éfeso, aos olhos humanos, ela era quase que perfeita. A igreja de Éfeso era uma igreja que foi pastoreada por ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo. Era uma igreja que ela tinha ali no seu hall de pastores o jovem Timóteo. Éfeso tinha qualidades que muitas igrejas nunca sonharam em ter. A palavra do Senhor está escrito que Éfeso tinha obras. A palavra de Deus nos mostra que Éfeso trabalhava muito. Era uma igreja constante no trabalho. A palavra de Deus nos mostra que Éfeso não passava pano para obreiro mentiroso, para obreiro ruim. Era uma igreja que não deixava ali ele trabalhar, se ele não tivesse ali nas suas qualidades destacadas, como a carta a Timóteo nos mostra, das qualidades que o obreiro precisa ter. Éfeso era sofredora, Éfeso era longânima, a igreja de Éfeso ela não se cansava, mas, tem um porém, e no versículo de número 4 a gente vê que, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti, que você deixou, negligenciou, se esqueceu de uma das maiores qualidades que eu e você precisamos ter, que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva e a igreja dos nossos dias atuais precisa ter. A igreja, ela precisa ter, ela precisa exalar, ela precisa estar no seu DNA, uma palavrinha tão forte, que nos mostra a essência de Deus, que é o amor. E logo no versículo de número 5,
A palavra de Deus está escrito: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratique as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Precisamos, como igreja do Senhor, nos converter diariamente, para não nos esquecermos do amor. Precisamos, como a igreja do Senhor, todos os dias, de segunda a segunda, nas nossas orações pela manhã, nas nossas orações pela tarde, à noite, quando viermos no templo, sempre pedir para que Deus nos volte o primeiro amor, porque a igreja necessita do amor. Para fazer missão precisa de amor. Para pregar, para louvar, para dirigir um culto, para fazer todo o trabalho que os irmãos fazem, para que o nosso culto seja agradável perante Deus, precisamos ter amor. Jesus está contando os segundos. Eu creio que Jesus está esperando pouquíssimo tempo para que a igreja dele venha voltar, resgatar aquilo que se perdeu, não foi perdido, que é o primeiro amor, para que ele volte para arrebatar a sua noiva. Precisamos ter amor. A igreja necessita, senão não é eu, não é o pregador, é a palavra de Deus, que não massageia ego, não alivia. Ela diz que se nós, quando eu falo igreja, é eu e você, não nos convertermos, não nos arrependermos e não praticarmos o primeiro amor, não vamos subir, não vamos herdar as mansões celestiais, não vamos. Precisamos ter isso em mente. E é impossível nós fazermos missões se não tivermos transbordando esse amor que nos impactou, que nos resgatou, que nos tirou de um lamaçal de pecado, que nos tirou de uma vida errada e nos trouxe até hoje na casa do Senhor, para que hoje eu e você pudéssemos estar em condições de salvos, louvando, adorando e bendizendo o nome de Jesus. Esse amor nos resgatou, esse amor nos curou, esse amor nos limpou, e nada mais do que justo a gente compartilhar esse amor que nos inunda com quem está lá fora, com quem necessita, com quem nunca ouviu falar. Pode ter ouvido falar por alguém, mas falar de Jesus sem amor não vale nada. Eu falar de Jesus, mas eu não demonstrar o amor que Jesus tem por aquela vida, não adianta. É igual aquele jovem eunuco. Como que eu posso saber se não tem quem me explica? E explicar muitas das vezes vai mais do que palavra. Vale mais do que eu pegar e abrir a Bíblia e ler para alguém que não tem o conhecimento. Muitos lá fora não vão ter essa rica oportunidade de ler a palavra, estudar a palavra, igual eu e você temos. A Bíblia que eles vão ler, o Jesus que eles vão conhecer, o Deus que eles vão ver, é através da minha vida e da sua vida, demonstrado através do amor. Necessitamos, precisamos ter isso no nosso DNA. Estamos vivendo um tempo difícil, onde a palavra de Deus está sendo deixada de lado, infelizmente. Quantos palestrantes, quantos coaches, quantas pessoas ali estão tirando homens de Deus, mulheres de Deus, em cima de altares, de púlpitos de igreja, e pregando fábulas, pregando teologia, uma falsa teologia, uma falsa ministração. Vendem o evangelho como se fosse um produto em uma vitrine, um produto onde eu posso chegar e mesmo sem condições, mesmo sem poder, mesmo tendo nenhum requisito, eu posso ir lá pegar, usufruir, fazer parte e ter condição de filho de Deus.
Mas não é assim. Na verdade, nós não temos condição. A gente não tem nada para ofertar. É a graça, é o favor imerecido de Jesus Cristo na minha e na sua vida, que nos traz a condição, através daquele sangue limpo, puro, aquele sangue carmesim na cruz do Calvário, que limpou as nossas chagas, os nossos pecados, as nossas mazelas. Estamos aqui. E com isso, pregação falsa, evangelho adulterado, falso poder, falsas curas, falsa prosperidade. E infelizmente, tem pessoas que não conhecem e enchem-se os olhos. Muitas igrejas hoje em dia estão enchendo os olhos de jovens, de pessoas que não conhecem o evangelho, porque eles só conseguem ver a capa, igual a irmã Wanda disse hoje, o invólucro, mas não consegue ver a essência. E nós precisamos mostrar que igreja é muito mais do que exterior, do que estereótipo. A igreja do Senhor, ela precisa ter amor. Nós precisamos ter amor. Tem igreja que tem dinheiro, tem igreja que tem um bom som, tem uma acústica, tem templo, tem luz, tem pirotecnia, tem fumaça, tem tudo. Mas ela é fraca biblicamente. E eu louvo ao Senhor, porque eu e você fazemos parte de uma igreja bíblica, de uma igreja onde é pregado Jesus, onde é louvado Jesus, onde é ensinado Jesus. Nós temos que louvar a Deus, nós temos que ter gozo no nosso coração, na nossa alma, por fazer parte de uma igreja tão abençoada. Mas precisamos também levar isso adiante. Não podemos ficar presos só em 4 paredes. A igreja pode ter tudo, ela pode ofertar tudo, mas se ela não te mostra, ela não te oferta, ela não te ensina a palavra de Deus, se ela não te apresenta Jesus, ela não tem nada, nada. Em Romanos 12:2, a nossa leitura bíblica anual, oficial: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a gente não se conformar com este mundo, precisamos ter amor, para que nós venhamos a nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Nosso entendimento não é nada, se não for o amor de Cristo no nosso entendimento, a gente não vai a lugar algum. Nós precisamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e levar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para quem não conhece Jesus. Mas isto é só capaz através do Espírito Santo, que habita dentro da minha vida e da sua vida, através do amor. O que transforma é a palavra, o que muda é a palavra. A igreja necessita priorizar a palavra. Uma vez, quando eu dirigia a congregação, uma família ia sempre na nossa igreja, mas eles moravam longe. E eles chegaram em mim e falaram assim para mim, assim: pastor, estava de condição de pastor na igreja, falaram assim para mim, assim: eu queria tanto congregar aqui, mas eu moro tão longe, e tem uma igreja do lado da minha casa, na rua da minha casa, e eu queria perguntar para o senhor, onde eu congrego? Lá tem como eu ir todo culto, aqui não tem como eu vir todo culto, é longe, o trabalho, eles não tinham condução, carro ali para poder levar eles. E eu disse assim: meu irmão, congregue na igreja mais próximo da tua Bíblia. Na igreja mais próxima da tua Bíblia, a igreja que tu deve congregar. Não é ver se está perto da tua casa, não é ver se está do ladinho da tua casa, não é ver se lá ela é bonita, ela é grande, ela tem... Não. Nós precisamos congregar na igreja mais próxima da nossa Bíblia. E louvado seja Deus, eles se apresentaram na nossa igreja como membro, e estão até hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Precisamos priorizar a palavra. E sabe por que a igreja precisa voltar ao primeiro amor? Precisa priorizar a palavra de Deus?
porque o mundo está bombardeando quem não conhece. Até nós somos bombardeados, mas somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem não é revestido, é difícil fugir dos ardis, das ciladas, do maligno. Por isso temos que orar constantemente para as nossas crianças. Temos que orar constantemente para quem não conheceu ainda o Cristo que eu e você conhecemos. O mundo bombardeia, a internet, os meios de comunicação, é tendência, é ideias, é planos para viver somente aqui nessa terra. E tem igreja que ainda se adere, né? É uma falsa prosperidade, é uma falsa riqueza, para a gente viver aqui. Mas Jesus, em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24, diz: se alguém quiser vir após mim, o próprio Cristo, não precisa de muita coisa não, precisa de tudo. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a minha cruz, a sua cruz, e siga-me. Cruz é renúncia. Precisamos renunciar. Vida com Deus é vida de abnegação. Vida com Deus é vida de renúncia. Se para seguir Jesus aqui na terra é assim, imagina para morar no céu. Não podemos desviar o Evangelho. É muito mais do que aqui. É muito mais do que fazemos aqui. Às vezes nos preocupamos tanto com a nossa vida secular, e esquecemos o que realmente vai permanecer. Salomão diz, né, no auge da sua sabedoria, eu gosto muito deste texto, que mais vale você comer um bocado seco, duro, um pão duro ali, do que estar num banquete, cheio de intriga. Precisamos louvar a Deus, e eu não estou aqui pregando contra dinheiro, contra riqueza. Dinheiro com Deus é bênção. Riqueza com Deus é bênção, prosperidade com Deus é bênção. Mas nós, como igreja do Senhor, devemos priorizar em primeiro lugar Cristo, o amor de Cristo. Nós devemos priorizar Jesus. Em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as demais, essas demais coisas, tudo na tua vida, se você buscar Cristo em primeiro lugar, se você buscar o amor de Cristo em primeiro lugar, vai ser acrescentado. Jesus é o dono da igreja, Jesus é o dono da escola bíblica dominical, Jesus é o dono desse púlpito, dono dos obreiros, dono da orquestra, dono das irmãs. Jesus é o dono. Então devemos obedecer esse dono. Nós que outrora caminhávamos errantes, fomos comprados por um dono. E esse mesmo dono que me comprou e te comprou, é o dono da igreja. E o nosso papel é pregar, é anunciar esse Cristo que nos salvou, esse Cristo que nos resgatou. Precisamos. Se a igreja, se nós pregarmos Jesus, unicamente Jesus, não precisa de muita campanha para cura, não. Porque o nosso Jesus é um Jesus que cura. Se nós pregarmos Jesus como se deve, não precisa de tanta campanha de libertação. Porque Jesus, ele já liberta através da palavra. Se nós pregarmos um Jesus genuíno, não precisa muitas igrejas aí pregar prosperidade, não. Porque o Jesus das Escrituras, ele prospera. O Jesus das Escrituras, Jesus da Bíblia Sagrada, ele enriquece e não traz dores. Se uma igreja não te oferece Cristo, ela não te oferece nada. E infelizmente nós, eu posso dizer por mim, somos fascinados, muitas das vezes, por coisas terrenas. Enchemos os olhos, mas tudo é ilusão. Tudo é um vapor, tudo é uma fumaça, é um conto ligeiro. Aqui o ladrão rouba, aqui a traça corrói, a ferrugem come, mas o que você fizer para esse Jesus, para o dono da igreja, vai permanecer para sempre. E muito em breve ele voltará e galardoará a sua vida.
galardoará a sua pregação, as noites que você tem orado, o evangelho que você tem anunciado. Ele vai recompensar. Nosso Deus é tremendo. Sonhe sim, mas sonhe para Deus. Faça coisas grandes sim, mas faça para Deus. Conquiste para a honra e glória do nosso Senhor. Pregue, evangelize, anuncie Jesus. Não podemos deixar as coisas de Deus em segundo plano. Jesus virá para buscar a sua igreja. E infelizmente, se hoje nós vemos carência, necessidade, em muitas áreas aí, né? Eu falo por missões, para fazer missão missionária, anunciar, pregar Jesus. Imagina na geração dos nossos filhos, na geração dos nossos netos. Isso se Jesus não voltar, porque eu creio que Jesus virá antes. Mas se Ele não voltar, até na geração dos nossos filhos, se nós hoje não nos posicionarmos, não será melhor do que hoje. Não será, infelizmente. Mas depende de nós. Depende de eu e você. Por isso é importante começarmos hoje, começarmos agora. Não espere reconhecimento para fazer. Não espere ser chamado, porque hoje o Deus de Israel já te chama. Pegue e faça. Nosso Deus, Ele nos chama hoje, para podermos fazer, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, através do Espírito Santo que habita na igreja. Precisamos ter isso em mente, para podermos fazer o ID de Jesus. 2 Coríntios 12:15, eu, apóstolo Paulo, de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Evangelho é renúncia, evangelho é dor, evangelho é abnegação, não é ser reconhecido, não é ser aplaudido, não é ser bajulado, é nós pegarmos e fazermos o que Cristo nos mandou a fazer. Quanto tempo nós temos investido em nossos irmãos, com nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares? Quanto tempo nós temos investido na obra de Deus? Quanto tempo nós temos investido na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo? Mateus 6, do 19 ao 20. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem o consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Qual foi a última vez que você falou do amor de Cristo para alguém? Qual foi a última vez que você se prontificou a fazer algo para a sua igreja? Qual foi a última vez que nós ajudamos realmente alguém necessitado? Qual foi a última vez que nós oramos, intercedemos para países emergentes da janela 1040? Qual foi a última vez que nós doamos parte do que é nosso para poder cooperar e ajudar numa causa nobre? Às vezes a gente espera tanto do pastor, às vezes a gente espera tanto do irmão, tanto da irmã, tanto da igreja, mas e nós? O que nós temos feito? Eu, presbítero William, tenho feito. O que cada um aqui tem feito? Eu lembro do povo no deserto. Moisés, está faltando água. Moisés, está faltando alimento, está faltando comida. Moisés foi orar, fizeram o bezerro de ouro, Moisés desceu. Moisés, a gente fez porque a gente pensou que tu tinha morrido. Até ele, na mente deles morto, eles colocaram a culpa nele. Temos que parar de dar desculpa. Temos que parar de arrumar pretexto para A, para B, e não olharmos para nós. O que eu tenho feito, o que você tem feito, o que nós podemos fazer para cooperar na obra de Deus e fazer missões. Somos ágeis em apontar.
somos ágeis em mostrar, mas a gente é devagarzinho para se prontificar. Mais uma vez, citando o exemplo, eu lembro da igreja a qual eu assumi uma época. E Deus nos deu a graça de ficarmos lá, e na época minha esposa estava tirando carta de carro, de motorista. E ela quase não ia nos cultos, né, durante a semana. E não tinha ninguém para cuidar das crianças. E uma irmã um dia chegou em mim, e eu orando para Deus levantar alguém para cuidar das crianças. E a irmã chegou: pastor, tem que ter alguém para cuidar das crianças. Precisa de alguém para cuidar das crianças. As crianças têm que ter cultinho, tem que ter salinha. Eu falei: louvado seja Deus, eu estou orando, eu estou jejuando para Deus levantar uma irmã para cuidar. E hoje é a senhora que vai cuidar, glória a Deus. Ela falou: eu? Não, eu não. É engraçado que às vezes a gente aponta, a gente fala, mas a gente não faz. Precisamos fazer. Naquele grande dia Deus não vai engolir minha e sua desculpa. Naquele grande dia Deus não vai engolir mentira. Ah, Deus, o Senhor sabe, Ele sabe de tudo.